a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para estudo desta semana, na Escola Bíblica Dominical, lição 10, a promessa do Espírito. E para a reflexão neste devocional de hoje, a promessa de receber poder por meio do Espírito. Atos 1, 4 e 8. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus está às portas da sua ascensão. Após 40 dias com seus discípulos, já ressuscitado, ensinando sobre o reino de Deus, ele agora lhes dá a instrução final: não se ausentem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Atos 1:4. Queridos e queridas, essas são palavras pesadas e preciosas. Jesus sabia que os discípulos não conseguiriam avançar sem o poder do alto. A promessa do Espírito Santo não é opcional, era essencial. É como um carro novo sem combustível, bonito, cheio de funções, mas sem utilidade. Assim é o crente sem o poder do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo é a capacitação indispensável de Deus para transformar vidas e testemunhar de Cristo em todo o mundo. A promessa foi dada, Atos 1:4, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A palavra promessa aqui no original grego é pangelia. Refere-se a algo selado, garantido. Deus prometeu derramar o Espírito Santo. Joel 2:28, Ezequiel 36:27. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, anciões terão sonhos, vossos mancebos terão visões. Ainda porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Jesus destaca que não era uma ideia nova. Disse ele: de mim ouvistes. Ele já havia prometido isto em João 14:16-17. Rogarei ao Pai, ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Queridos e queridas, a promessa é da parte do Pai, mas apontada por Jesus. Não devemos correr na frente de Deus, não. Muitos tentam fazer a obra sem serem cheios do Espírito Santo, e o resultado é frustração e esterilidade espiritual. Quem não espera o Espírito corre com as forças da carne e fracassa. O poder foi assegurado. Atos 1:8, parte A. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A palavra virtude é do grego dinamis, o mesmo termo usado para dinamite. Trata-se de um poder transformador, ativo e eficaz. Este poder não é para exibicionismo, mas para capacitação. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus, Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo
Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos habilita a resistir ao pecado, pregar com ousadia e viver em santidade. Você não precisa viver derrotado. A promessa que você receberá, basta estar em Cristo e buscar com fé. Deus não envia sem antes capacitar, e Ele capacita com o poder do alto. Isto é certo em cada vida. A missão foi definida, Atos 1:8, a parte B do versículo. Serem-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A ordem é clara e geográfica, do local ao global. A palavra testemunhas é mártires, aqueles que vivem e morrem pela mensagem. Não há espaço para cristãos passivos. O Espírito Santo nos torna evangelistas naturais, no trabalho, em casa e na vizinhança. O batismo com o Espírito não é para sensações, é para a missão. Você tem sido testemunha de Cristo? Não se trata de fazer algo, trata-se de ser alguém cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não se esconde. Ele testemunha com coragem até o fim. Cristo morreu pelos nossos pecados, queridos e queridas. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e enviou o Espírito Santo como penhor da salvação. Efésios 1:13-14, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Atos 2:38 também nos diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos, o Espírito que habitar sempre em nós, em você e em mim. Alguns pontos importantes. A promessa foi dada de Deus, o poder foi assegurado, é para capacitar. A missão foi definida, é para ser testemunha. Não viva no automático espiritual, clame pela promessa, busque ser cheio do Espírito Santo, espere, ore, prepare-se, pois o Senhor quer encher e usar a cada um de nós a cada instante, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. E eu pergunto nesse instante, você já foi cheio, está cheio do Espírito Santo? Sua vida tem sido testemunha, um testemunho de Cristo? O Senhor está a chamar para renovar esta chama em cada um de nós. Levante-se com fé e diga: Senhor, eu quero mais de Ti e menos de mim. Enche-me com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a todos. Oremos. Senhor, nós Te pedimos, como também agradecemos pela promessa do Espírito Santo. Ajuda-nos a não correr na frente do Teu tempo, mas a esperar por Ti. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, para que possamos sermos testemunhas vivas do Teu amor e do Teu poder e verdade. Que a nossa vida sempre glorifique o Teu nome. Assim agradecemos. Amém.